tive 7 meses imobilizada. Tive que voltar a aprender a andar. Foi dos momentos mais brutais e transformadores de toda a minha vida. A ideia de um conhecimento que nos dá muita arrogância, que nos dá muita prepotência, ao mesmo tempo também uma certa ignorância, porque saber as coisas não quer dizer conhecê-las. As pessoas que viveram antes de nós ensinaram-nos a ser fortes, mas não nos ensinaram a curar. Nós somos a primeira geração a ter consciência de que a cura existe. Eu, quando me sinto a entrar num momento de intensidade, eu isolo-me e eu permito-me viver esse lugar, porque eu sei que dali vai nascer algo de extraordinário. Certo. Não dá mais para dissociar o nosso conhecimento da experiência vivida e do próprio corpo. O perfeito está concluído, só o imperfeito tem futuro. E a experiência da vida é uma experiência em continuidade. A sociedade, tal qual ela foi construída até hoje, nós estamos a pagar um preço altíssimo por isso. Esta versão de fora para dentro é a ilusão do qual nós despertamos quando morremos. Ou seja, é no fundo a grande mentira da vida. E enquanto não houver este discernimento, nós estamos muito aquém de nós próprios. Hoje temos no podcast Na Banheira com a convidada Maria Gurjão Henriques, mãe, avó, consteladora sistémica de referência em Portugal, autora, psicóloga e muito mais, não é? Muito mais que aquilo que esta conversa de certeza vai revelar. Então, a Maria Gurjão, ela é uma psicóloga, escritora, terapeuta e professora portuguesa com cerca de 20 anos de experiência como facilitadora de consciência sistémica e tem dedicado a sua carreira a auxiliar indivíduos no processo de transformação pessoal e espiritual, ajudando-os a descobrir o seu propósito de vida e a promover a sua cura emocional e ancestral. Autora de várias obras, já vamos falar delas, a Maria escreveu O Despertar da Consciência com as Constelações Familiares e recentemente lançou o livro Relacionamentos Amorosos, o espelho das histórias e dos traumas familiares. Maria, seja bem-vinda. Obrigada, Mário. E eu gosto muito de ti, eu admiro-te muito pela tua coragem e pela capacidade que tu tens prática em fazer acontecer. Tu és uma fazedora. E eu, quando te vejo por vezes nas tuas stories no Instagram a abrir aquela janela e a ver o mar ali em frente ao mar, vejo, pá, a Maria está-se a inspirar para fazer mais cenas acontecerem. Então, conta-me de onde é que vem essa capacidade de fazer acontecer com um nível de rapidez e celeridade tão grande. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu acho que a emoção é recíproca. Eu também gosto imenso de ti e sinto assim uma familiaridade enorme e uma sensação de proximidade e de empatia e de conexão enorme. E, portanto, é fácil estar aqui contigo. Em relação ao fazer, eu sinto que nenhum conhecimento nos é válido se não for experimentado. E, portanto, tudo aquilo que ao longo da vida eu fui... Quando ouço uma frase que me faz sentido, quando leio um livro, um parágrafo que me faz sentido, eu não descanso enquanto não experiencio aquilo que ali está. E, portanto, não tenho pressa de ler um livro, porque se me vou deter num determinado momento, esse é o meu momento, eu já não vou mais lado nenhum, fico ali. E enquanto não praticar e não sentir a minha experiência vivida ou a minha verdade sobre aquilo que estou a ler, sabes quando tu lês alguma coisa e tu dizes assim, espera, há aqui qualquer coisa que eu não sei o que é, mas que é importante. Como se houvesse um chamamento interior de algo que se quer revelar dentro de nós e que precisa de vir à luz. Então eu aí paro e preciso de experienciar, preciso de viver. E daí, a partir do momento em que eu vivo, a sensação que eu tenho é que nada daquilo que nos faz sentido, ou que é bonito, ou que é impactante nas nossas vidas, deve ficar para nós. Então nós devemos partilhar isso com os outros. Portanto, a quantidade de coisas que faço, eu não as sinto como muitas coisas. O que eu sinto é que tem a ver com um caminho de experiência e de levar as pessoas a largarem a cabeça,
alargarem as teorias, alargarem as ideias pré-concebidas da vida, a ideia de um conhecimento que nos dá muita arrogância, que nos dá muita prepotência, que nos dá, ao mesmo tempo, também uma certa ignorância, porque saber as coisas não quer dizer conhecê-las. E enquanto nós não as conhecemos na moldura do corpo e não as experienciamos para elas se tornarem a nossa verdade e saírem com a nossa voz e não com a voz daquilo que nós lemos ou daquilo que é o testemunho de outra pessoa, eu acho que ficamos aquém daquilo que viemos aqui fazer, que é termos a experiência da vida através deste corpo. Mas no momento no momento em que as pessoas sentem cada vez mais os seus medos de forma ativa e têm que lidar com uma coisa que é com o medo de não serem capazes, o medo de não serem suficientes, o medo de serem rejeitadas. Tu também tens esses medos, mas escolhes fazer diferente. Como é que tu lidas com isso? Eu não tenho medo de ser rejeitada. É que não tenho, não sinto esse medo. Eu não pensas nisso? Não. Certo. Eu percebo-te. Que eu funciono da mesma maneira. Não. Eu funciono dessa maneira. Mas tu contactas com tantas pessoas Sim. que lidam diretamente com o mundo da perfeição. Estão à espera de um momento ideal para fazer. Pois, mas eu nunca penso nisso. Eu sou capaz de entrar em palco num evento com 200 ou 300 ou 400 pessoas e eu não tenho nada na minha cabeça para dizer àquelas pessoas. Eu tenho uma coreografia dentro de mim, ou seja, eu sei que há mensagens que eu preciso passar, mas mais do que isso, há experiências que eu quero manifestar. E eu nunca sei qual é o momento em que a experiência vai acontecer. Então eu estou entregue àquilo que vem e eu transmito aquilo que vem. Ou seja, eu não me ligo à minha cabeça e às ideias, portanto eu não me defino através das ideias. Ou seja, claro que me defino através das ideias, quando falo de consciência sistémica, quando falo das leis, quando falo... Mas no momento de estar sentada numa cadeira a constelar, a fazer constelações, no momento de ter uma palestra, que estejam o número de pessoas que estiverem, eu sei que há uma mensagem num plano muito concreto que eu quero passar e eu nunca sei como é que ela vem. E eu própria sou surpreendida em mim pela forma como as coisas saem. Às vezes eu estou a falar e começo-me a rir porque aquilo que eu estou a dizer penso assim, uau, esta eu vou precisar de pensar nela logo a seguir. Certo. Ou seja, eu não tenho... Há uma frase da sistémica que é brutal, que é: o perfeito está concluído, só o imperfeito tem futuro. E a experiência da vida é uma experiência em continuidade. E nós, como seres humanos, nós não temos toda a verdade, nem nunca vamos conseguir chegar a ela. Então o que é preciso de viver? A experiência da verdade à qual eu consigo aceder neste momento. E ela muda de segundo para segundo, ela muda em função do número, do tipo de energia das pessoas que estão à nossa frente. Sim, a verdade, se nós nos apegarmos à verdade, vamos sofrer. Portanto, o que é isso de toda a verdade? É, exatamente. Toda a verdade não existe, nem a verdade existe. Nem a verdade existe. Portanto, o que se passa é, eu deixo-me ir em função do grupo que está. E vou tendo os meus insights, que estão-me sempre a acontecer, vou tendo momentos de saltos quânticos internos que são feitos em relação à minha própria vida, e aquilo que eu depois procuro fazer é aquilo que me faz sentido e que efetivamente para mim teve um impacto, transmitir isto às pessoas, mas não transmitir de uma forma qualquer, transmitir com a emoção, com a intensidade da minha própria descoberta. E claro que há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, há pessoas que vão criticar, há pessoas que não vão criticar, e para mim é o que é, quer dizer, não me faz nenhuma... Olha, não me faz mesmo diferença, sabes? Mas é que é mesmo verdade, não me faz diferença. Sempre foste assim ou foste trabalhando nisso? Olha, eu sempre fui muito rebelde e de uma família de irmãos de ótimos alunos. Eu era péssima aluna, não queria estudar, achava uma seca. A minha mãe ficava maluca comigo porque dizia que eu nunca haveria de chegar a bom porto de coisa nenhuma. Eu dizia: oh mãe, tudo bem, quando for o momento e quando tiver interesse eu vou estudar. E portanto sempre fui muito eu sou muito introspectiva
e sou muito ermita. Não parece, porque quem vê as minhas redes, estou hoje aqui ou amanhã ali, e estou em não sei quantos sítios durante a semana, e tenho muitos eventos e faço muitas coisas, mas o tempo comigo, quando eu saio, é como se eu precisasse entrar no meu casulo. É sagrado. É sagrado, é sagrado. Sim. E esse momento de quietude, de silêncio, de me ouvir, eu lembro-me de muito, muito, muito pequenina, eu ficava horas, eu nunca adormeço quando chego à cama, eu fico tipo 1 hora e meia, a fazer uma espécie de resenha do dia. Ao ter dito aquilo, o impacto da reação da pessoa, ou seja, é como se eu estivesse a refazer as relações do dia e a tentar compreender os ângulos e as perspectivas e o ponto de vista, ou seja, desde que eu me lembro de mim, que eu passava horas, mas desde, não sei, 8 anos, 7 anos eu já fazia isso, deitava-me com as pernas assim para cima na parede e ficava no meu mundo a fazer puzzles sobre as reações emocionais, sobre como é que eu tinha reagido, porque é que eu tinha reagido assim, o que é que me tinha levado a reagir assim. É como se eu tivesse esta necessidade permanente de pontos de vista diferentes, de ver tudo a partir de não sei quantos sítios, de ver a partir de mim, de ver a partir do outro. Então isto deu-me ao longo da vida uma espécie de uma ginástica emocional, um emocionário, que eu hoje vejo que o quanto ele salta nas constelações como uma compreensão, muitas vezes não da pessoa que ali está, mas daquilo que a pessoa julga. O Steve Jobs falava disto que tu estás a falar através de uma frase que é: nós não conseguimos compreender a vida olhando para a frente, só conseguimos compreender a vida olhando para trás, e é aí que nós ligamos os pontos. Sim. É a única forma. Então é muito engraçado, porque é isto que provoca ansiedade, e a ansiedade, na verdade, é uma capa do medo. Sim. Nós tentamos, enquanto seres humanos, cada vez mais tentar ligar os pontos para termos a certeza do caminho, em vez de permitir que o caminho se mostre, se desenrole, não é? Os ingleses dizem o unfold, e fazer com que o caminho se desenrole e que nós nos consigamos adaptar mediante onde nós estamos hoje, que é o único momento que interessa, o momento presente. E eu acho que quando tu permites a observação da realidade e ser movido por sinais que a vida te vai pondo, dizendo, olha, tu estás a pôr energia para ali, mas nós estamos-te a levar para outro sítio, e te permitires ir para esse sítio para onde a vida te leva, Sim. É absolutamente extraordinário, porque aí vivemos numa espécie de um milagre de abundância, onde somos literalmente assistidos e onde nos apercebemos da nossa ignorância, da falta de visão que nós temos sobre o todo, e de como nós somos levados para um bem supremo, para um bem maior, e assistidos o tempo todo. Portanto, não vale a pena estar... eu ponho energia, não é? Eu tenho muitos projetos gigantescos e que ainda estão em pleno, não é? Que vão acontecer, acho eu, desta forma como eu imagino que vão acontecer, mas depois de repente há um caminho que diz, olha, não é por aqui, é por outro lado, e eu vou. Ou seja, eu nesse aspecto não sou nada taurina, porque os touros são normalmente um signo fixo. Eu sou touro. É, também eu. Tu és touro. Mas eu não me sinto, eu devo ser um touro avariado, porque eu não me sinto... Um touro mecânico, um touro das feiras... Eu não fico agarrada às coisas, estás a ver? Sim. Muda tudo, ou então eu sou a primeira a mudar tudo, e a minha equipa fica maluca comigo, porque estamos aí todos para aquele caminho, e eu de repente digo, não, vai mudar tudo. Não mudas mais nada, Maria, agora nós estamos aqui. Eu disse, mas é que isto já não faz sentido. Então é uma sensação de bênção, porque a experiência da vida e trabalhar com pessoas e ver o crescimento das pessoas, ver as pessoas se empoderarem, ver as pessoas descobrirem, ver a abertura das pessoas e o empoderamento, e as pessoas assumirem esse poder e perceberem que a mudança são elas que a estão a fazer. É a coisa mais maravilhosa que a vida nos pode dar. E eu tenho o privilégio de assistir a isso praticamente todos os dias. É uma bênção. Eu acredito. Às vezes perguntam-me, qual é que é a tua grande bênção na vida? E para mim, a minha grande bênção é poder assistir
Sim. ao momento exato em que existiu o shift dentro da pessoa. Sim. Ok? É a minha grande bênção, que é aquele momento em que tu olhas para a pessoa e que tu vês os olhos da pessoa e tu vês, ok, aconteceu. Sim. Não quer dizer que a pessoa vá implementar aquilo que ela descobriu. Sim. Não é disso que eu estou a falar, mas eu estou a dizer em que ela subiu um degrau, 2 Sim, degraus. uma expansão de consciência. Expansão de consciência. Eu depois nos cursos, como acompanho as pessoas muito tempo, 1 ano ou 2, eu tenho depois o privilégio de ver a mudança mesmo de mentalidade, de mês para mês as pessoas aparecerem a dizer, olha, já não vejo a minha mãe da mesma maneira, já não vejo o meu pai, tive esta conversa e nem me reconheci. E então a cara das pessoas muda, a aura das pessoas muda, a pele das pessoas muda. A pele das pessoas muda. Eu vejo isso num processo de 6 dias, num retiro, em que ao 6º dia a pele está mudada, a pele está esticada e o brilho nos olhos acontece. Sim, sim. Portanto, o processo bioquímico, eu não meço isso, não existem métricas, eu não faço isso, mas eu adorava conseguir medir o processo bioquímico que existe dentro da pessoa, para que a pessoa possa perceber o shift e para que eu possa perceber também. Sim. Mas não sei se vou algum dia perceber. Sim. Olha, tu falaste aí, ainda há pouco aqui em sinais. E eu adoro estar atento aos sinais. E eu sei que tu adoras também estar atento aos sinais. Não é? Ainda falámos sobre isso a semana passada. Falámos sobre isso às 11h30 da noite. Por telefone, Sandra. Então, eu vejo que o ser humano quer muito que o divino se expresse, quer muito que o divino fale, não é? Uhum. Eu acredito, mas dá-me provas. E o divino, ele expressa-se de uma forma... como é que eu ia dizer isto? De uma forma não objetiva. Ou seja, ele expressa-se de uma forma simbólica. Quando eu digo o divino, falo, por exemplo, da natureza. Sim, sim. Não é? Portanto, a natureza que somos nós também, e que lá estamos inseridos, e que somos o divino também, e, portanto, que partes do divino é que se expressam dando-nos os sinais para nós seguirmos em frente. Então, aprender a ler os sinais divinais de forma sublime é uma arte que eu acredito que qualquer pessoa pode desenvolver se ganhar consciência para isso, tiver paciência e se treinar a fazer isso. Uhum. Quando eu digo treinar, é uma coisa muito simples. Abrir-se a ver a vida de forma diferente e a ler sinais. E não estou a falar dos sinais, o cão ladrou 2 vezes, quer dizer que eu agora vou fazer este investimento. Autorrealização de profecias, que é o que a psicologia diz. Sim. É? Sim. Portanto, o divino está permanentemente a falar connosco. Nós Sempre. podemos ou não descodificar aquilo que o divino nos está a passar. Como é que tu interpretas isto? Olha, o mundo onírico, nós temos uma cesta mental dentro de nós, e essa cesta mental foi-nos dada primeiro pela educação que nós tivemos, depois pela herança genética e epigenética do nosso corpo, que traz histórias e condicionamentos e realidades onde os nossos antepassados viveram, que fizeram parte das suas crenças, e elas estão dentro de nós. E depois tu tens um mundo dentro de ti que vai alimentar a tua cesta mental. E, portanto, a tua cesta mental, ela é diferente da minha. O que quer dizer que os sinais para serem descodificados requerem primeiro que tu aprendas a sentir. E a sentir é devolver ao corpo as sensações subtis que o corpo capta. Se tu tens uma mente grossa, ou seja, que só se pega à dor, à ansiedade, à angústia, ao medo, a tudo aquilo que tem a ver com reações da personalidade, baixas. Exatamente, reações da personalidade, obviamente que tudo o que vem de uma energia subtil não passa pela é como se a tua mente fosse uma grande... É filtrado e não é visto. Estás a ver aquelas coisas da farinha, para depeneirar a farinha e para caírem a farinha fina e as pedras ficavam aqui. Portanto, se nós temos uma mente grossa, o que é que acontece? A nossa rede está variada, está com buracos. Certo. E, portanto, vem a mensagem, cai tudo. Só ficas com as coisas densas.
E, portanto, obviamente que é o corpo e que é a experiência do corpo físico e a experiência da vibração através do corpo, que são as portas dos sentidos, que nos faz captar determinados momentos e perceber, calma, eu tenho que parar que há aqui qualquer coisa que está a acontecer. Ou seja, o corpo sente através das portas dos sentidos e a mente para a dizer assim, ok, deixa ver o que é que o corpo diz. E quando há uma relação entre o corpo e o princípio da realidade, a fusão acontece. Então o mundo onírico começa a acontecer porque ele inicia-se no teu próprio corpo. Se a tua mente está distraída e é uma mente grossa, tu não vais ver nada. E uma das coisas perigosas é nós interpretarmos a mente e os sinais dos outros, porque a mente e a cesta mental do outro é diferente da nossa. E, portanto, pode haver um determinado arquétipos não, mas pode haver um determinado significado de uma experiência de vida naquela pessoa, que se eu não entrar e não compreender o mundo de interpretação daquela pessoa, eu corro o risco de a levar a um implante mental. Ou seja, aquilo que eu vou dizer... Uma imposição. Uma imposição que vai determinar ainda por cima a vida dela e que ela depois vai começar a fazer uma data de coisas em função disso. Portanto, o mundo onírico, ele funciona quando nós estamos a sonhar, funciona quando nós estamos num estado alterado de consciência, com o tambor ou com qualquer outra forma de estado alterado de consciência, e ele comunica connosco como o self comunica todas as noites, mandando-nos uma carta escrita e pondo-nos debaixo da almofada ou da porta, passa a carta com a mensagem escrita. Nós estamos tão distraídos e tão agarrados àquilo que é a tentativa de agarrar a realidade e de controlar a realidade, que as coisas passam-nos ao lado. E, portanto, há uma torneira que abre com mais intensidade ou menos intensidade quando a mensagem não está a ser passada. E é uma mensagem de apego, então abre a torneira com mais intensidade, ao ponto de, inclusive, podemos deprimir ou podemos ficar parados, porque, no fundo, é como se nós tivéssemos uma torneira de luz que abre com mais intensidade ou menos intensidade em função da densidade e da experiência que tu não estás a perceber. E que a vida tem que te levar para lá, porque o teu bem supremo precisa de fazer essa aprendizagem. E quando passas das experiências de densidade para uma experiência mais subtil, o mundo transforma-se numa magia, num teatro de abundância, onde tudo são informações, sem fazer disso também aquela cena daquele tipo de pessoas que já ninguém atura, que vê sinais em tudo, não é? A vida praticamente tem que ser vivida, ou seja, nós também temos que saber viver sem transformar tudo em sinais. Um sinal. Exatamente, que ficamos um bocado insuportáveis, que agora é tudo um sinal, ou seja, há pessoas que depois ficam tão presas nisto que já... Que não vivem. Portanto, vivem. Porque estão à espera do sinal para dar o passo, ou para virar para a esquerda ou para a direita. Ou veem tudo em sinais e fazem então aquilo que é a autorrealização de profecias, ou seja, perdem a sua autoridade interna. Certo. A sua vontade da experiência e a sua liberdade da escolha das experiências, porque se transformam tudo bem, porque aquele sinal foi, eu vou para ali. Ou seja, o ser humano, nós somos muito exagerados. E temos muita dificuldade no equilíbrio dos mundos. E eu acho que, para mim e para a minha vida, não sei como é que é com a vida das outras pessoas, mas para mim e para a minha vida eu procuro sempre um equilíbrio entre a prática, a vida como mãe, como avó, como filha, como irmã, como mulher, onde eu possa ter experiências de uma pessoa normal, que não fico a pessoa da espiritualidade, a pessoa ou seja, não sermos colados, que os arquétipos, exatamente, que os arquétipos não se colem à nossa cara. Sim. Que nós não passamos a achar e a acreditar que somos uma pessoa que na realidade não somos. A simplicidade. Tanto há um momento onde estou em conexão profunda e estou claramente a receber uma mensagem e estou a atuar em função dela, como às vezes estou a viver um momento e é o que é. Quer dizer, nós não temos que fazer disto um cenário permanente de informações, mas que as informações descem a toda a hora e que nós somos literalmente movidos, e que esta cesta mental, ela capta e fala connosco através das portas dos sentidos. Portanto, das coisas mais importantes que nós temos para trabalhar é o corpo. Qual é que é o teu barómetro para decidires? O corpo. Quando o corpo me mostra que fica desconfortável, eu tenho que voltar para trás. Não posso seguir em frente. O corpo é cada vez mais a minha
a minha antena ou a minha bússola. E portanto, eu sou muito apologista da experiência do corpo e da vivência através do corpo e de transformarmos, ou seja, de trabalharmos a nossa mente de forma a captar as sensações do corpo e a transformarmos-nos numa grande antena parabólica onde somos o verdadeiro podcast, ou seja, somos a antena que capta a informação e que vai atuando em função dessa informação. E não dá mais para continuar na versão dos cursos e da inteligência ou seja, não dá mais para dissociar o nosso conhecimento da experiência vivida e do próprio corpo. Porque a sociedade, tal qual ela foi construída até hoje, nas últimas centenas de anos, nós estamos a pagar um preço altíssimo por isso. Porque a ciência diz que é assim e hoje em dia o sentir parece que deixou de ser importante. A pessoa diz, é do mundo espiritual, o que é isso? Mas depois acredita nas ondas do Wi-Fi. Ou seja, nós somos completamente paradoxais. Porque uma pessoa diz, eu não acredito no mundo espiritual, o coração dessa pessoa bate, nós somos seres místicos, a termos uma experiência terrena, mas depois acredita que o Wi-Fi e as ondas do Wi-Fi lhe permitem falar com uma pessoa, ver a imagem da pessoa por WhatsApp e estar do outro lado do mundo e estarmos a falar com ela, e uma pessoa diz, então, mas o que é isso? Ou fazer uma transação bancária. Ou fazer uma transação bancária, qualquer coisa do género, não é? Portanto, é preciso acordar e de despertar para esta dimensão. E depois é assim, nós herdamos um corpo e esse corpo tem uma informação. Os nossos pais, os nossos avós e todas as pessoas que viveram antes de nós e que nos dão biologicamente as nossas células, viveram dificuldades, viveram às vezes em pobreza extrema, viveram com medo, viveram em guerras e viveram em batalhas. E ensinaram-nos a ser fortes, mas não nos ensinaram a curar. Ensinaram-nos a dizer aguenta, mas não nos ensinaram a dizer olha. E nós somos a geração charneira que está a receber esta informação e que estamos a dizer calma, temos que olhar, temos que curar. Portanto, nós somos a primeira geração a ter consciência de que a cura existe e que é preciso olhar para trás. Existe e é ancestral. Exatamente. Ou seja, somos os primeiros a recuperar aquilo que se perdeu no tempo. Numa sociedade materialista, numa sociedade do hemisfério do raciocínio lógico-dedutivo que se sobrepôs e que fez mirrar a intuição, não é? O outro hemisfério. E, portanto, nós, ao sermos partidos ao meio, homem e mulher, também fomos partidos ao meio nos dois hemisférios. Portanto, nós temos dentro de nós essa polaridade, começa logo pelos hemisférios. E enquanto nós não equilibrarmos como uma nós estes dois hemisférios, ou seja, desenvolvermos as sensações do corpo, as portas dos sentidos, a intuição, o voltar a sentir através da moldura do corpo, que é aquilo que nós temos para viver, tirando as cascas todas que tivemos que pôr, como a nós tem aquela casca dura, essa casca na realidade ela só tem um propósito, me defender do frio que eu tive. Só quanto mais casacos eu ponho para me proteger desse frio, mais longe eu fico de resolver este frio. E portanto nós temos que abrir o peito às balas no sentido de ir ver aquilo, ou seja, os nossos ancestrais disseram aguenta-te e vai para a frente. Só que o ir para a frente dos nossos ancestrais é motivado pela dor daquilo que eu vivi, eu vou tentar fazer diferente. Quando eu tento fazer diferente, motivado pela dor que eu vivi, o combustível que eu estou a pôr no meu motor é dor. E portanto eu vou co-criar dor. Eu não vou sair das masmorras desta dualidade. Em vez de a transcender. Em vez de a transcender. Eu acredito muito nisto, eu falo muito nisto, porque eu acredito mesmo muito nisto, que é o grande portal da espiritualidade é a transcendência da dor. A capacidade de nós transcendermos a dor. O que é que isto é? O que é que isto significa? Olhar para dentro. Olhar para dentro e conseguir fazer uma coisa que tu aqui tocaste, que é muito importante, que é curar, transcender a dor, tem a ver com assumir a responsabilidade de curar a ancestralidade, de fazer o caminho todo para trás da minha mãe, fazer todo o caminho para trás do meu pai, ir à 50ª geração e conseguir
ir o mais para trás possível para curar o que lá está atrás, para que não exista uma perpetuação, que é aquilo que tem acontecido ao longo de gerações e gerações e gerações, não é? Então, e nós somos treinados para calar a dor, para abafar a dor, para ignorar a dor, para culpar os outros pela nossa dor, não é? E portanto, isto tem um preço a pagar, que é o preço do chamado vazio interior. Sim. Do chamado que leva ao colapso, leva ao esgotamento, leva ao burnout, não é? Mas esse vazio nasce, na minha percepção, ele nasce do facto de tu, ao teres sofrido, criaste este vazio, mas mais do que isso, criaste uma dissociação entre o teu corpo... Uma separação, não é? Uma separação, não é? Entre o teu corpo e a razão pela qual a experiência te é dada. A experiência é-te dada por uma aprendizagem. Certo. E quando tu negas a aprendizagem, tu submetes-te. E, portanto, a negação da aprendizagem vem exatamente da falta de consciência. O que eu costumo dizer é, nós estamos em Erasmus, não é? Estamos todos na Terra, numa universidade, onde nos foi dado um corpo, numa escola, não tem feriados, não tem fim de semana, não tem nada, estás aqui para aprender. E, portanto, vieste para ter uma experiência prática. E há muita gente que tenta fugir da experiência prática. Sim. Porquê? Porquê, Maria? Porque lá atrás, no momento, devido à dor e devido à angústia de separação, houve momentos onde deixámos de compreender a mensagem espiritual. E quando tu deixas de compreender a mensagem espiritual, tu fechas-te na dor. Baixas a vibração e vais começar a querer fazer as coisas para compensar a dor. Quando tu queres fazer as coisas para compensar a dor, tu só geras mais dor. Mais dor, que vai gerar mais isolamento. Que vai gerar sofrimento por consequência. Exatamente. Não é? Então tudo é como se a dor fosse o motor de uma nova realidade, e nós estamos num sistema totalmente compulsivo. A Terra anda à volta do Sol todos os anos, a Lua anda à volta da Terra de 28 em 28 dias, ou seja, nós vivemos num esquema compulsivo. É um loop. É um loop. E portanto nós estamos fadados à repetição até conseguimos saltar fora e compreender a mensagem. Isto é tão perfeito, porque aquilo que existe fora, aquilo que nós vemos e queremos estudar fora, os planetas e o sistema solar e as galáxias, é o que acontece dentro com os nossos átomos e com as nossas partículas subatómicas. É exatamente a mesma coisa. Isso é fascinante. Não é? Nós somos um universo, não é? Por isso é que aquela expressão, o olhar para dentro é a saída, não é? É óbvio, mas porquê? Não é? Eu acho isso fascinante. E eu sei que tu abordas este tema. Que é um tema que é o tema das lealdades. Sim, não é? sim. Que é as lealdades inconscientes. As lealdades inconscientes. Que eu, ao ver-te e ao ouvir-te, ao ler-te a falar sobre este tema, eu ligo isto aos acordes de alma. Sim, claro, mas é a mesma coisa. Não é? Eu ligo isto aos acordes de alma. E eu acho isso fascinante, porque eu trabalho isso, principalmente no Retiro a Viagem ao Teu Propósito de Vida, na Costa Rica, eu trabalho isto para que a pessoa consiga ver, quando eu digo ver, não é, ok, agora aparece-me isto, pode acontecer, mas sentir, ver através da sensação de, não, eu acordei, nascer nesta família, passar por este relacionamento, trabalhar neste local, para poder aprender, como tu disseste, aquilo. E enquanto não existir esta consciência, não existe evolução da alma. Eu acho que, eu costumo dizer uma frase que me desceu assim, houve um dia que foi assim, pum, que é os nossos pais são pais do nosso corpo, mas não são pais da nossa alma. E portanto, tu precisas mesmo de ter, os budistas explicam isto muito bem, o que passa de vida para vida são as sensações. E portanto, para as sensações, o que é que nós temos? Temos que construir uma história onde essa sensação tenha espaço para ser vivida de novo. Porque tu ainda não conseguiste aprender a lição que aquela sensação tem para te dar, para tu olhares e tomares para ti uma parte essencial de ti que tu negaste e que deu lugar a essa sensação. Ou seja, a sensação nasce de um vazio de amor. Vamos colocar isto do ponto de vista prático para o pessoal lá em casa perceber.
Vamos trazer isto para o campo dos relacionamentos. E eu sei que o teu segundo livro, que está aqui, Sim. está aqui, Relacionamentos Amorosos, ok? O espelho das histórias e dos traumas familiares foi feito num grande momento de dor na tua vida. Sim, sim. Eu até posso dar um exemplo pessoal, que eu acho que é o melhor. Que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Sim. Portanto, um exemplo pessoal. Eu nasço com uma sensação... Eu nasço com 4 planetas na casa 12, em termos astrológicos. Quer dizer que são planetas que estão aprisionados, como se eu fosse, um lado meu fosse ermita, ou são planetas que nascem com força a mais e que foram silenciados pelo sistema. E, portanto, eu tenho que os trazer para a Terra, e é difícil trazê-los para a Terra porque eles estão noutro plano. Então eu vivo nestes 2 mundos. Quando a minha mãe fica grávida de mim, eu sou a terceira filha, mais nova e última, dos meus irmãos. É uma gravidez planeada, desejada, mas tem um princípio de aborto. E quando tem esse princípio de aborto, ela ficou de cama, só que tinha 2 filhos pequenos, um cão, e não queria estar na cama. E a certa altura, ela levanta-se da cama, perde sangue e não diz nada a ninguém, porque sabia que se dissesse ao meu pai ou ao médico que tinha perdido sangue depois de estar 1 semana ou 2 na cama, lhe iam obrigar ela a estar na cama, e ela não queria mais estar na cama. Ou seja, o que ela diz naquele momento é: eu não quero saber, eu quero sair. E eu lá dentro penso: eu não sou suficientemente importante, ela vai desistir de mim. Então eu agarro-me à vida para viver, para poder vir, sentindo que só eu é que posso contar com isso. Ou seja, eu tenho que fazer por mim. Só tu é que podes contar contigo. Comigo. Eu tenho que fazer por mim, porque se eu não fizer por mim e à minha maneira, isto não vai acontecer. E, portanto, depois nasço e nós íamos viver para a França. Nessa altura, o meu pai teve um convite bastante irrecusável para ir para a França, e então íamos todos para a França, onde vivi 6 anos e meio. Dos 3 meses até aos 6 anos e meio. E quando vamos... Obviamente que ela tinha que montar a casa, estruturar a casa. Portanto, ao fim de 2 semanas ou 3, ela vai-se embora. E eu sou entregue à minha avó e a umas empregadas. E, portanto, passa ali... Com 3 semanas de vida, a minha mãe desaparece do mapa. Depois vamos para a França, eu com 3 meses vou para a França, e ela, obviamente, que está num país novo, a tentar equilibrar-se, a tentar encontrar o seu lugar, com filhos pequeninos, não conhece a língua, com filha mais nova de uma família muito protegida, de uma classe social alta, onde viveu numa espécie de uma gaiola dourada e numa redoma, portanto, de repente está sozinha e o resto da família está aqui, ela tem que se tornar mulher. Portanto, há todo um processo, uma série de processos que a minha mãe vai vivendo, que faz parte da evolução da alma dela, e que eu escolhi viver, adaptar, ou seja, nascer como filha neste percurso. A seguir dá-se o 25 de Abril, e já eu sou pequena, e o meu pai, que era um homem que dava catequese aos filhos dos imigrantes, que usava anel de brasão no dedo, de repente vira para o partido de esquerda. E, portanto, de repente a minha mãe está casada com um homem novo, num país estrangeiro, com 3 filhos. Portanto, ela foi passando sucessivamente muitos desafios. A verdade é que eu era pequenina e então queria ter uma mãe, mas ela não estava lá pelas razões dela. E eu escolhi isso para mim, obviamente. Então, nasço com a lua em Escorpião. A lua em Escorpião é a lua mais magoada do zodíaco. Ou seja, é a lua mais profunda e mais magoada, mais intensa do zodíaco. E, portanto, obviamente que tudo isto é construído aqui. O que é que acontece? Nos meus relacionamentos amorosos, nós vamos viver nos relacionamentos amorosos a subtileza da relação que tivemos com a nossa mãe, vamos viver nos relacionamentos amorosos. Portanto, aquilo que eu fazia permanentemente, e que ainda fiz até há muito pouco tempo, independentemente de já estar como terapeuta há não sei quantos anos, eu estou nisto há 20 anos, não é? Mas mesmo assim, eu ainda fazia isto, ainda fiz isto no meu último relacionamento, que era como se eu tivesse que testar permanentemente o amor, para ter a certeza que aquela pessoa luta por mim. E como é que o testavas? Fazendo, ou seja, criando sensações, criando momentos onde eu preciso de sentir se aquela pessoa tem amor por mim suficiente para ir comigo, para fazer comigo, para abdicar, não é para abdicar de si, mas para estar à altura, ou seja, para lutar por mim. Às vezes criando também dinâmicas ocultas emocionais, onde, de uma forma muito subtil e muito manipuladora, tu pões em causa se o amor do outro é verdadeiro. Que é o feminino distorcido aí. Que é o feminino distorcido e que é o teu próprio amor a precisar
desse lugar, não é? Certo. E, portanto, quanto mais tu fazes isto, mais tu és atento a ti, mais tu te apercebes, uau, ainda estou nisto. Certo. Como é que eu ainda estou nisto? Não é? E aí entra... E entra um autoconhecimento onde tu dizes, só há uma pessoa que pode tratar disto, que sou eu, a mim própria, as minhas crianças, e eu perceber que não há nada para lutar, que eu estou comigo. E que essas escolhas foram escolhas necessárias, porque obviamente noutra vida eu posso ter morrido sem me ter dado a atenção e lutado por mim o suficiente. Ou seja, não há nada que tu vais viver nesta vida que não tenha a ver com a forma como tu morreste noutra vida. Portanto, a sensação é como se fosse o Sankara, é como se fosse a força do elástico que te manda para uma nova vida. E tu vais ter que viver as mesmas experiências até seres capaz de te amar através delas. Portanto, nada pode ser feito pelo outro, nada pode ser devolvido pelo outro. Simplesmente tudo tem que ser amado por ti, integrado por ti, onde no limite já nem precisas do outro em nada, não é? Desapego. Há aí uma frase que eu tenho nesse livro que foi vivida por mim nos meus momentos de intensidade que são fortes. Eu quando me sinto a entrar num momento de intensidade, eu isolo-me e eu permito-me viver esse lugar. E desabas, permites-te desabar. Permite-me desabar, porque eu sei que dali vai nascer algo de extraordinário. Certo. Para mim e depois para a minha vida profissional. Ou seja, mas acima de tudo para mim. E há uma frase que aí está, onde eu digo, ter medo de perder o outro é já nos temos perdido nós próprios. Sim. Quando tu vives um processo de relacionamento onde te das conta que estás a alterar o teu comportamento porque estás com medo de que a outra pessoa vá embora. Então, esse momento, tu já te perdeste há muito tempo de ti próprio. Perdes a autenticidade aí, não é? Perdes o teu Perdes eu o amor autêntico. por ti, ou seja, estás a precisar que a tua vida dependa da presença ou da existência do outro ali. Então onde é que tu estás para ti próprio? Para onde é que tu foste em ti próprio para precisares tanto da presença daquela pessoa? Então são momentos de lucidez que eu acho que quando nós nos permitimos chegar a um ponto de nos... Porque quando dói nós pomos um travão, não é? Não dá jeito nenhum ir onde dói. Porque dói como caraças, não é? Não dá jeito. E permitir dizer assim, ok, dói, então mas até onde é que isto dói? Ou seja, permitir-nos ir a esse lugar interno onde se calhar estás uma noite em branco porque estás nos teus processos das águas agitadas, não é? Eu acho que no fim de tudo é um privilégio. Eu vejo isso dessa forma. Eu acho que é mesmo um privilégio e é fascinante o processo de mergulhar na dor e mergulhar na sombra. É fascinante. Porquê? Porque é fracionante. E isto não é para todos, mas todos podem fazer. Sim. A sombra é luminosa. Tu quando lá vais, tu vais descobrir no fim das masmorras e da caverna onde tu vais entrar, tu vais descobrir a luz que tu perdeste, porque ela está lá à tua espera. Então, tens é que fazer o processo até lá. Tu neste livro, o livro foi escrito num grande momento de dor. De luto. De luto na tua vida. Eu chorei a escrever esse livro muitas vezes. Sabes o que é? Estás a escrever uma coisa e estás com a consciência de clara, é isto, é a verdade, eu não estou a praticar isto. Mas eu sei que esta é a verdade, mas eu não estou a ser capaz de praticar isto. Mas é preciso uma grande coragem para admitir isso. Ainda mais como uma terapeuta e uma referência nacional da consciência sistémica, e admitir isto é preciso uma coragem. Tu és muito corajosa. Vamos, eu sou uma alma em evolução, quer dizer, eu estou no meu processo, não é? Portanto, não tenho como... E só tanto no meu processo é que eu posso dar um testemunho aos outros. Claro. Porque como é que eu vou poder ter uma turma de pessoas à minha frente se eu me apresento como uma pessoa que fez os seus processos e que já está? Que confiança é que as pessoas vão ter em mim se eu não vulnerabilizo perante essas pessoas e não digo, olha o que vocês estão a passar, venham aqui, porque estamos todos juntos nisto. Mas é raro encontrar isso, Maria. E tu sabes isso? Pois, mas eu acho que é o caminho. Eu não encontro outro caminho que não este. Concordo 100%, mas é raro. Sim. Mas é. Talvez, não faço ideia. Mas, eu tenho essa ideia, mas é só a minha percepção. Sim. Não é? É só a minha percepção. E agora,
Umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu, meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul Dive into a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia, após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. Então, como é que sistemicamente tu aprende? O que é que tu sistemicamente aprendeste através deste teu momento de luto? Olha, eu estou a passar um processo, eu vou fazer 54 anos e estou a passar um processo de inteireza e de integração das minhas crianças, como se até sinto diferença na forma como lido com as pessoas e como lido com as minhas turmas e mesmo com as redes sociais, com tudo, porque dentro de mim está a nascer uma sensação de não há nada para provar, não há nada para mostrar, há apenas para ser. Então é como se houvesse um momento de chegada e de abraçar num momento onde eu estou a viver sozinha, inclusivamente encostei a minha cama à parede, o lado direito, o lado do homem, não é? Encostei à parede. O lado do homem é quem está virado de barriga para cima. É do meu lado direito, lado direito. não é? Portanto, mudei o meu quarto, encostei a cama à parede, como quem diz, eu preciso mesmo de estar sozinha. Eu preciso mesmo de olhar para dentro e de viver uma experiência do meu feminino no sentido mais alto do termo e mais profundo, sem ser desviada daquilo que a relação de alguma maneira nos convida no dia a dia. E portanto estou a passar um momento de uma interioridade, de uma cena, de um mergulho que não... Está a ser revelador? Não tenho palavras para aquilo que são os momentos de silêncio, os momentos de quietude, os momentos de me sentir, os momentos de sentir que é sendo e não fazendo, mas ao mesmo tempo tendo uma vida onde faço muita coisa. Portanto, este equilíbrio e este lugar de intuição profunda onde me estou a deixar ir, a sensação que eu tenho é que me estou a renovar por inteiro. Estamos no ano da cobra, não é? Da serpente. A sensação que eu tenho é que me estou a renovar no mais profundo de mim própria e a marcar encontro comigo. Porque sempre marquei, a verdade é essa, sempre marquei, desde pequenina, mas nunca marquei no nível de intimidade e tomada de consciência de coisas muito subtis que me acontecem a qualquer hora, sabes? Qualquer gatilho. E isso está a ser, para mim está a ser brutal. E portanto estou, não sei, chegar aos 54 anos praticamente e sentir que és mãe, avó, as minhas filhas estão muito bem,
eu tenho uma sensação de bem-estar gigantesca por vê-las a fazer o caminho delas com as suas coisas, mas a fazer um caminho espetacular. A minha neta, no processo dela, há uma harmonia familiar à minha volta, com os meus irmãos, com os meus pais. Sinto uma construção de uma naturalidade, uma vibração de harmonia à minha volta e de paz, como se agora sou eu. Cumpri a minha missão com as minhas filhas, com a minha neta. A minha missão é de avó, não é de mãe, e portanto é como se tivesse chegado a um momento da minha vida onde descesse a separação do meu próprio mundo interno e a vida me dissesse: é a hora de olhar para o teu próprio mundo. E tu dizes: mas nunca olhaste? Pá, eu sempre olhei, passei a vida a olhar para isto, não é? Tirei o curso de Psicologia, que depois não me soube a quase nada. Depois fui para a Astrologia, estudei Astrologia durante anos, dei consultas de Astrologia. Depois a Astrologia, da tal qual nós a conhecemos, não me fazia sentido. Fui para a Astrologia da alma, para a Astrologia da memória inconsciente, que são mapas completamente diferentes que são feitos, porque a Astrologia da praça é o mapa tropical, tens o mapa sideral, tens o mapa da memória inconsciente, tens o mapa dos nódulos e das grandes fases da tua vida, e fui sempre descobrindo este mergulho no inconsciente, esta informação que a Lua nos dá. E quando tu olhas para a Terra e tu vês a Terra brinca connosco, porque a Terra não, a Lua brinca connosco, porque ela vai mostrando a luz do Sol de formas diferentes todos os dias. E tu pensas: eu quero ir para o Sol. E nós os dois que somos touro, não é? Somos do signo touro. Toda a gente conhece o seu signo solar, mas quase ninguém conhece o seu signo terráqueo. Mas tu estás aí com os pés na terra. Para que é que tu queres ir para o Sol se é uma coisa que te cega e que te queima? Estás a querer ir para onde? Ou seja, nós queremos ir para uma noção de identidade que está fora de nós. E portanto o que nós temos é que pôr este Sol a brilhar dentro. Mas para pôr o Sol a brilhar dentro, tu tens que primeiro tomar a Lua, porque é a Lua que te reflete a luz do Sol para a Terra. Então a Lua é o inconsciente, são as águas, e eu cada vez mais percebo dentro de mim que nos nossos 4 corpos conhecidos há claramente uma grande divisão entre o corpo físico, emocional e o corpo mental e espiritual. E que como se eles estivessem aos pares, e que esta grande dificuldade é a relação, como é que esta relação entre o corpo mental e o corpo espiritual desce através das emoções e do corpo. Porque enquanto nós não fazemos esta relação profunda, nós estamos com ideias do que somos, a fazer ideias, a construir castelos de condicionamentos, e contentes ou chateados porque a vida não nos está a responder a essa construção. Ou seja, estamos identificados com as formas, estamos identificados com a matéria, estamos identificados... E enquanto estás identificado com a forma, estás fora. Porque a forma é uma construção ilusória. Sim. E portanto... Porque o mundo, nós somos regidos pelo mundo da não forma. Exatamente. Ponto. Mas agarrados à forma. Agarrados à forma, estamos encarnados com a intenção de fazermos esta ligação enquanto temos forma. Porque vai haver um momento que vamos deixar de ter forma novamente. Claro. Houve um momento há pouco tempo onde desceu uma compreensão que eu tenho agora estado nas minhas turmas todas a partilhar com eles, posso partilhar aqui, que tem a ver com: tu nasces e és bebê, e se os teus pais ou as tuas figuras parentais não te derem tudo aquilo que tu precisas, tu morres. Portanto, se não te derem de comer, e tu choras, e vem o reforço positivo, lá vem o leitinho, pronto, tudo bem. E depois choras porque estás com frio e vem a tua mãe ou a figura parental que compreende uma linguagem e te vai dando. Portanto, durante todo o teu processo de cair na matéria e ter um corpo, a construção da tua compreensão do mundo vem de fora para dentro. Porque tudo te é dado em função daquilo que tu exiges ou daquilo que tu fazes parecer que precisas. E, portanto, nós estamos décadas numa construção de uma mente cuja verdade e a realidade que ela constrói para si é: eu preciso, eu faço uma birra
ou faço uma cena qualquer e vem de fora para dentro. Porque foi assim com as crianças, foi assim com a nossa adolescência. Ou seja, alguém providenciou muita coisa. E esse alguém não éramos nós. Aparentemente. E aqui está o problema da sociedade, é que como tudo foi providenciado para nós e nós fomos vivendo porque alguém nos providenciou a nossa capacidade de sobreviver e de não morrermos à fome, de não morrermos ao frio, de não morrermos... E ainda mais, deram-nos muito mais coisas, deram-nos educação, deram-nos cursos, deram-nos uma cultura onde nós fazemos parte de uma percentagem muito pequena da humanidade que tem coisas que a maior parte das pessoas não têm. Mas não indo para aí, ou seja, a vida e a manutenção da vida, os teus pais, se tu foste educado com os teus pais, deram-te a vida e salvaram-te a vida bilhões de vezes. Quando te agarraram na mão, quando tu ias a cair da cama, quando te agarraram na mão junto a um passeio, quando providenciaram comida, quando providenciaram roupa, quando providenciaram toda a educação. Então vem tudo de fora. É muito difícil para um ser humano compreender que toda a vida que tu construíste e a noção que tu tens da vida veio de fora para dentro e te foi dada de fora para dentro. A certa altura tu dizes assim, afinal isto não é de fora para dentro, isto é de dentro para fora. Como é que um ser humano, ou seja, para mim o despertar é isto, é quando a pessoa se apercebe, como é que a pessoa consegue compreender que aquilo que lhe foi dado foi uma emanação energética do teu próprio corpo, como uma chave de uma fechadura que vibrava numa determinada frequência que atraiu estes pais que te deram estas informações. Ou seja, é muito difícil para o ser humano em geral, onde vivemos num mundo totalmente materialista, compreender que afinal nós somos os responsáveis pela emanação energética daquilo que nos acontece a nós. Portanto, isto é um switch, é uma mudança de 180 graus. É disruptivo. Que é totalmente disruptivo. E aqui está um dos pontos essenciais para que as pessoas consigam compreender. Então, é como se nós temos que fazer as pessoas compreender na experiência vivida do próprio corpo, de que aquilo que elas vivem é uma emanação energética e que já não é que esta versão de fora para dentro é a ilusão do qual nós despertamos quando morremos. Ou seja, é no fundo a grande mentira da vida. Alguns seres humanos chegam nesta vida a esta consciência, outros nunca vão chegar. E quem nunca vai chegar também não vale a pena tentar. Outros precisarão de mais vidas. Exatamente, porque todos nós não nascemos com o mesmo nível de consciência, não nascemos nas mesmas fases, e para alguns o processo ainda é um processo de dramatização para ir acumulando dor, assim como uma folha de um rio, de uma árvore cai no rio, como uns pauzinhos, faz ali uma mini represa e fica ali a acumular folhas e pauzinhos, até vir uma grande chuvada, uma grande enxurrada de água ou de chuva que desfaz aquilo e faz aquilo andar e vai para o mar, não é? Portanto, as nossas vidas é isto, nós precisamos de criar represas, dessas represas a água acumula, a água são emoções, eu preciso de acumular o meu estado emocional para poder transmutar e aprender a lição, enquanto eu não transbordar de algo essencial, eu muitas vezes vou ter dificuldade em chegar lá e, portanto, nós temos que nos permitir transbordar, temos que nos permitir isolar e dizer assim, ok, isto não está bem, eu vou transbordar aqui. Sim, e esse olhar para dentro é um processo inacabado, contínuo, e que se traduz numa expressão que é muito desafiante de ser assumida, chamada autorresponsabilidade. Sim. A autorresponsabilidade sobre a nossa vida em termos de saúde é tramado. É muito tramado olhar e dizer assim, sou eu que estou a co-criar isto. Em termos de relacionamento, é muito tramado dizer, não, espera aí, aquela pessoa que me traiu, agora fui eu, fui eu que me traí a mim própria durante imenso tempo, a dizer que não a mim. Em termos de relacionamento, em termos de família, não é? Em termos de família, não, espera aí, fui eu que escolhi nascer aqui. Há pessoas que me dizem, eu devia estar com os copos na agência cósmica. Fui eu que escolhi. E este processo de acordar pode ser doloroso enquanto tu não tens consciência. Sim. Enquanto estás na vítima. Enquanto te estás a vitimizar. O meu sistema foi todo criado
do ponto de vista do conflito. E eu só percebi isso com 30 anos de idade. Aos 30 anos, A crise de Saturno. eu percebi isso. Porquê? Porque nasci numa família em que o meu pai replicou o comportamento do seu pai. Claro. Batia na minha mãe e agredia-a verbalmente e fisicamente. Eu lembro-me disto desde criança. A minha mãe replicou o comportamento da minha avó. Embora a minha avó, a mãe dela, embora ela nunca tivesse sido agredida fisicamente, mas calava-se. Ou seja, submetia-se. Isso. Não é? E descarregava onde? Às escondidas. Na criança mais velha da família, que era eu, responsabilizava-me por. Então, eu não vou contar aqui episódios, mas eu fui agredido fisicamente e verbalmente pelo meu pai, pela minha mãe, e eu pensava que estava a enlouquecer. Completamente. E eu aos 25 anos de idade, peguei na minha mãe, peguei na minha irmã, e saímos de casa. E tive 14 anos, porque não aguentava, saí porque não aguentava. Uhum. Tive 14 anos sem falar com o meu pai. 14 anos, 2 ciclos. Sim. Metade do ciclo de Saturno. E eu, Aos 30, não é? acordava à meia da noite com pesadelos. Porquê? Porque a minha alma gritava para eu me libertar Sim. a algo a que eu estava aprisionado. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu não resolvi a situação, eu fugi. Sim. E aí começou o meu processo de perdão. Eu comecei a desenvolver-me através do mundo do coaching, da programação neurolinguística, da auto-hipnose, do xamanismo. E foi assim incrível. Foi o meu processo de acordar em que eu percebi, não, espera aí. Isto não tem nada a ver com o meu pai. Fui eu que acordei, Sim. nascer nesta família, lidar com estas situações, vir cá e aprender. Isto não tem nada a ver. E quando eu tomei essa decisão, eu formulei uma intenção. O que nos separa, enquanto seres humanos, de todos os outros animais é o nosso lóbulo pré-frontal, claro, de onde é emanada a nossa intenção, o poder da intenção. Eu não posso morrer sem voltar a ver o meu pai. Eu não sabia onde é que ele vivia, não sabia nada da vida dele. Eu não posso morrer sem voltar a ver o meu pai, porque eu preciso de estar com o meu pai para lhe dizer que eu o perdoei. Que na verdade eu é que me perdoei a mim mesmo. Claro, porque não há perdão de filhos para pais, não é? Há aceitação e Não é? compaixão pela impossibilidade dele, porque a vida dele também deve ter sido complicada. Ele Claro! também replicou, quer Ele dizer, perpetuou. É. Ele perpetuou. porque o perdão de um filho para um pai é o filho colocar-se numa posição de superioridade perante esse pai e tu não tens como, tens uma dívida de gratidão eterna. Não, que é a vida que ele te deu. Não, o perdão significava a gratidão por Sim, eu ter exatamente. acordado, Sim. acordado naquele momento. Sim. Mas eu precisava de o ver. E um dia fui à televisão, e quando eu ia à televisão para me entrevistar, já não vou há muitos anos, quando eu ia à televisão existia uma intenção que eu levava, que era, olha, gostava de ter abundância de contactos para os meus retiros, para isto, para aquilo. E naquele momento, eu antes de entrar no programa, formulei a intenção que é, eu quero me reconectar com o meu pai. Cheguei a casa depois do programa de televisão e tinha uma mensagem no Facebook da minha prima, porque eu rompi com todo aquele lado da família. Sim. A dizer, primo, eu vi-te na televisão. E a minha mãe, a minha tia, falou com o meu pai e os dois estavam a chorar ao telefone. Porque te viram na televisão. E eu disse, foi rápido o universo. Foi rápido tu a responderes à minha intenção. E passado... O universo é muito rápido. Quando a intenção é forte e vem de um lado virtuoso e verdadeiro, o universo é automático, não é? É muito. E passado uns dias, estava com ele e estava nos braços dele, ele estava nos meus e foi ótimo. E foi ótimo
perceber também outra parte de mim que é, não, espera aí, mas eu quero ajudá-lo, e perceber que, não, mas ele não mudou nada nestes anos, nestes últimos 14 anos, ele não mudou nada. Nada aconteceu, nada, não houve evolução. E está tudo bem. Claro. Porque é o processo dele. É o processo dele. E quando as pessoas chegam até mim com grandes dramas familiares, grandes dramas relacionais, ajudar as pessoas a fazerem este processo de cura... Sim, de aceitação e de responsabilidade. Que é isto? É autorresponsabilidade e ver para lá do normal, ver para lá do véu, deixar o véu cair e ver para lá do véu. Isso é um dos pontos mais perigosos das constelações. Porquê? Por isso é que eu nunca... Isto nós estamos a falar agora, eu vou explicar. Eu estou sempre a falar de consciência sistémica, eu não falo de constelações, falo de consciência sistémica. Porquê? Porque a consciência sistémica vai muito além das constelações e introduz uma perspectiva espiritual de responsabilidade muito profunda, que é o despertar da nossa consciência crística e daquilo que nós somos como seres de luz num corpo. Um dos perigos das constelações, e estando aqui há 20 anos e vendo agora o boom das constelações, e isso é para mim um bocadinho preocupante, pelas coisas que... Tal como o coaching. Como... Tu és isto porque carregas isto da tua mãe e do teu pai e, portanto, somos o nosso que fica aos saltos, muito contente porque está a ser uma ótima pessoa. Vejam bem que eu até carregava esta malta toda. Olha, tão boa pessoa que eu sou. E não há aqui responsabilidade, ou seja, nós temos que assumir que todas as coisas que nós escolhemos, e principalmente os pais e as situações e as circunstâncias, foram delicadamente escolhidas por nós, num plano na agência cósmica, como eu costumo dizer. O acordo, onde eles aceitaram nos dar a vida, num pacto de amor profundo que fizemos, e que tudo é vivido e interpretado por nós, e que eles são única e exclusivamente arquétipos internos. Ou seja, já não é o pai desse arquétipo interior, eu vou transformá-lo no meu patrão ou no relacionamento, ou seja, nós estamos permanentemente a projetar em tudo o que se mexe os nossos próprios arquétipos internos. E é preciso, neste âmbito e neste mundo da consciência sistémica e das constelações em particular, as pessoas ganharem muito mais consciência do que são efetivamente as leis do amor e assumirem que sem responsabilidade não há crescimento. Não há. E eu vejo muita gente a aproveitar-se das constelações por uma profunda ignorância, porque também tem a ver com o processo delas, e essas pessoas também atraem as pessoas que também querem... Tudo é energia, Maria. Tudo é energia, portanto está tudo bem, mas isso é uma pena. É uma pena porque enquanto nós não assumimos essa responsabilidade muito profunda de que somos nós quem constrói a narrativa, quem atrai como um ímã todas essas experiências e que as interpreta... Somos o escritor, produtor, realizador, cameraman, ator principal, somos tudo ao mesmo tempo. E enquanto não houver este discernimento, nós estamos muito aquém de nós próprios. E acho que não há nada que seja uma maior virtude na vida do que dizer assim, eu sou responsável por isto. E assumir isto para nós, não é? Assumir esta forma máxima, como nós é? tantas vezes somos possuídos por coisas internas, onde passamos para um lugar de reação em vez de ação, onde passamos para um lugar de cegueira em vez de consciência e de determinar para onde é que eu quero dirigir a minha energia, de que forma, com que palavras, com que olhar, com que amorosidade é que eu quero colocar a minha intenção aqui. Muitas vezes somos possuídos pelos nossos processos de sombra que tomam conta de nós e naquele momento nós agimos e dizemos coisas que são necessárias para depois irmos nos buscar, trazermos-nos de volta para dentro, abraçarmos de novo essa parte de nós. É um caminho espetacular de inteireza, onde estamos sempre em espelho a dizer, e onde é que isto já vai? Puxa para dentro. E portanto há uma frase que eu digo muito que é, eu também sou isto, mas isto não me define por inteiro. Quando eu estou muito aflita comigo por alguma coisa, onde estou a perder o eixo, uma das coisas que eu faço é pedir a todas as Marias mais virtuosas que venham agora ajudar, porque agora estou a precisar, portanto. E quando tu entras em processos de porque disseste alguma coisa ou fizeste alguma coisa que gera uma culpa interna provisória, não é?
a melhor coisa que há a fazer, e que eu digo sempre às pessoas, é: eu também sou isto, mas isto não me define por inteiro. Mas eu sou isto, mas isto não me define por inteiro. Certo. Mas a realidade é que neste momento eu estou a ser isto. Então, este inteiro tem que vir ao meu auxílio, no sentido de me vir buscar, para que eu encontre refúgio nas minhas qualidades, nas minhas virtudes, para abraçar com muita humildade essa parte de mim que eu estou a ser e que eu não estou a ser capaz de ser diferente. Porque ainda estou enganchada com carências, vazios de amor, necessidades, fome, processos emocionais que nós vivemos, que são interessantíssimos, porque a vida é isto, não é? A vida está-nos sempre a mostrar aquilo que nós não estamos capazes, e é brutalmente abundante. Olha, que tu tocaste aqui num ponto, em vários pontos, mas um deles, a sombra. Que processos, que sombras é que tu já conseguiste eliminar na tua vida? Olha, iluminar. 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 Ou seja, ver. Eu ia dizer iluminar. Não eliminar, sim, não. Iluminar. Não, porque Sim. isso é completamente... Exatamente. Eu ia dizer out of the box. Eliminar não, mas iluminar sim. Não. Olha, carências, aquilo que eu te estava a dizer, não é? Da parte de relacionamentos. Há uns anos atrás eu trabalhei 15 anos num banco, que foi super importante, porque como se eu tivesse que provar, enquanto estive no banco, trabalhava num banco de homens, era o BCP, na altura não havia muitas mulheres, eu era das poucas mulheres que lá estavam, e foram feitas várias experiências comigo. Fui a primeira mulher a entrar numa sucursal da Nova Rede, que não havia, pronto. Eu digo que faz parte da minha vida passada, desta vida, mas eu precisei, porque eu precisava de através da minha personalidade, tentar compensar todas as experiências que eu tinha vivido deste vazio de amor por mim própria. E, portanto, a minha personalidade da época é muito diferente da personalidade que eu tenho hoje, da forma como ela se manifesta. E nós dizemos, a nossa personalidade é o que é, não há mudança. Temos o nosso desenho humano que funciona de uma determinada maneira, claro que sim. Só que tu podes elevar para várias oitavas acima ou várias oitavas abaixo aquilo que é o teu desenho, ou seja, aquilo que é o teu modus operandi em termos da tua personalidade. Portanto, eu não posso mudar os programas pré-instalados que eu tenho, mas posso sublimar e vivê-los em várias oitavas acima, com vários downloads daquilo que são frequências de vibração, onde já não vou atrás de determinadas coisas, onde já não vou atrás dos meus vazios de amor, onde já não preciso de usar determinadas características de personalidade para sentir que estou viva em mim. E, portanto, houve muita coisa que eu fui mudando, que eu fui incluindo, que eu fui integrando, e que hoje em dia eu às vezes rio-me de mim própria, porque quando tu estás perante uma situação que sabes como é que reagirias há uns anos atrás e que te vês a reagir a não reagir, aliás, a atuar com consciência, com amorosidade e com muito amor por ti, dá para rir para dentro, não é? Como quem diz, uau, mas tenho consciência da quantidade de coisas que ainda tenho para... Sim, mas onde é que está aí a iluminação da sombra? A iluminação da sombra está no sentido de abraçar partes de mim que eram manipuladoras para benefício próprio. Ok. Ou seja, eu tenho noção de que tenho uma mente que é rápida, que é muito adaptada, e, portanto, tu podes ser manipulador no sentido de benefício próprio. Todo o terapeuta tem que ser uma pessoa com capacidade de manipulação da luz. Ou seja, a palavra manipulação, ela está cotada ou conectada a algum sentido depreciativo. Eu não estou a falar da palavra manipulação no sentido depreciativo. Direcionamento. De direcionamento. Eu tenho uma pessoa ao meu lado que está a querer trabalhar, ela pensa que está a querer trabalhar, ela senta-se ao meu lado e eu vejo que ela está em processo de negação de trabalho. E posso ser extremamente assertiva, às vezes até com uma frase
que as pessoas até se mexem na cadeira porque vem uma frase forte, e eu sei perfeitamente que estou a jogar nos limites daquilo que eu quero que esta pessoa perceba do que é que ela está a fazer com ela própria, para ela poder decidir para que lugar é que ela quer ir. Isto é manipulação. Manipulação não no sentido mau do termo, é no sentido de... Não de imposição. Não de imposição, mas de provocar uma tensão interna na pessoa. Sim. E um choque, não é? Isto hoje em dia é feito desta forma. Um aquecimento da água. Exatamente. Isto hoje em dia é feito desta forma. Antigamente eu tenho noção de que fazia isto em benefício próprio durante muito tempo. Ok. O domínio do campo emocional, o domínio do emocionário, porque os meus vazios de amor estavam carentes, estavam com fome, e eu precisava de construir alguma coisa que me alimentasse. Então o que tu me estás a dizer é tu utilizas o mesmo veículo, mas em vez de te servir, para servir. Exatamente. Mas durante muitos anos eu usava isto para me servir, claramente. Certo. Pá, por ignorância, por necessidade, Hoje em dia, quando me apanho, paro, dou um passo atrás e fico em silêncio e resolvo, não é? Certo. E só vou quando estou consciente de que já não vou fazer este tipo de jogos. Apanho-me a fazer isto, porque é impossível nós não fazermos isto no dia-a-dia. Basta estarmos um bocadinho distraídos, sim, já vamos ser impositivos, já vamos manipular, já vamos fazer uma coisa em função daquilo que nós queremos que aconteça. Profissionalmente, eu tenho uma empresa às costas, não é? Portanto, eu tenho projetos, tenho pessoas a trabalhar comigo, tenho muitos desafios de muita coisa, tenho que gerir a parte informática, que depois não faz como nós queremos, porque depois não sei o quê. Ou seja, nós temos 1000 coisas onde de repente temos que gerir. Temos que gerir relações, temos que gerir tensões, temos que ser líderes de uma equipa, temos que assumir, mas ao mesmo tempo permitir que cada pessoa que trabalhe connosco continue a ser sempre quem ela é, sem que haja uma imposição da minha verdade sobre essas pessoas, para sermos uma equipa todos juntos a trabalhar para um mesmo propósito, e onde cada um sente que contribui de uma forma inteira, é respeitado nas suas idiosincrasias, é respeitado nas suas dificuldades. Ou seja, isto é... Quando tu vais para o trabalho ou quando tu vais para a vida do cotidiano, a gestão de recursos humanos não é... Respeitar o outro na sua individualidade e no seu espaço total dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que impormos. Claro. Por isso é que a sociedade está como está, claro, não é? Claro. Porque a imposição e o controle dos outros e o controle do pensamento dos outros é o que é mais fácil para nós conseguirmos aquilo que queremos. Rápido, exatamente. Teoricamente dá mais resultados, mas não é verdade. Não. Maria, uma última questão antes de nós avançarmos para o desafio final. Para o mergulho final. Então, que desafio é que tu conseguiste superar na tua vida, que tu visses que foi algo realmente avassalador para ti, mas que depois conseguiste transformar isso em algo que que trouxe sentido à vida? Tantas coisas. Uma. Com 14 anos eu era ginasta de competição, eu fazia ginástica de competição, e tive que parar com toda a ginástica que fazia, que eu adorava, os mortais, os flixos, não sei o quê, que estava na fase de começar a entrar em campeonatos, e foi-me detectado um problema na coluna onde eu podia ficar paralítica. Tive que parar com todo o tipo de desporto, fui operada e tive 7 meses imobilizada, com 14 anos. Uma semana de morfina, tive que voltar a aprender a andar, quando me voltei a levantar. Foi dos momentos mais brutais e transformadores de toda a minha vida. Que eu agradeço cada coisa que eu vivi, cada momento que eu vivi, desde estar no hospital com a família inteira no fim do corredor, olhar para mim como se eu fosse para o corredor da morte, porque não se sabia, era uma operação de alto risco, e eu a fazer surf em cima da maca, a levar a fingir que estava a fazer bodyboard e empurrar a maca e a saltar,
Tipo, sabes aquela cena do filme, daquele campo de concentração? La Vida é Bela. A Vida é Bela. Sim. Pronto, Roberto Benigni. Exatamente. Um dos filmes da minha vida. Eu estava mais ou menos a fazer uma cena parecida para divertir a família inteira e dizer que para mim estava tudo bem. E foi das coisas mais brutais. Acho que eu não seria a pessoa que sou se não tivesse passado por essa experiência com 14 anos. Uau. Portanto, e ficaríamos aqui 2 horas para te contar detalhes sobre isto. Vamos ter tempo. Agora vamos para dentro da banheira. Aceitas o desafio? Claro que aceito. Vamos embora. Já tenho frio. Vamos embora. Quando entras, vai acontecer uma coisa. O sistema nervoso simpático ativado, o corpo quer fugir. Estás a perceber? Então, não resistas, ok? Nem fiques em suspenso. Relaxa o corpo, coloca o corpo devagar. Sentas o corpo. Podes fazer com as mãos dentro ou mão fora, o que for melhor para ti. As mãos de fora. Pronto. Depois, o corpo vai começar a querer hiperventilar. E o que tu vais dar é a ordem. Eu vou estar ao teu lado a dizer, Maria, dá a ordem ao teu corpo. Ok? Então, inspiras em 3, expiras em 5. Porquê? Porque é para regular a função vagal. Está bem? Super importante. Vamos fazer 2 minutos no máximo, depois sais e aqueces. Ok? Mas lembra-te deste primeiro impacto. Isto acontece. Primeiro 30 segundos, 40 segundos, o corpo quer fugir. Até se começar a adaptar e a relaxar. Não ficas a pensar, porque senão o teu cérebro começa a ruminar. Sim. Estás a ver? Começa a ruminar. Ok? Baixa. Vais regular. Eu vou estar ao teu lado para regulares o corpo. Está bem? Está claro? Pronto. Vamos aquecer cá fora. Ok? Não sei se tu te recordas. Não. Abrir as pernas. Baixar e ativar estes músculos. Ok? Mãos à frente. Isso. Ativares o teu fogo interno. Enquanto respiras, concentras o fogo e puxas, ativando o fogo no teu plexo solar. Isso. Puxas o fogo, começas-te a incendiar por dentro. Bravo. Quando sentires que está na hora, vamos. Respira. Mãos de lado. Baixa. Vamos. Estica as pernas. Estica. Estica para a frente. Uau. Senta. Isso. Relaxa. Senta. Muito bem. Estica agora as mãos aqui para a frente. Bravo. Relaxa. Isso. Bravo. Muito bem. Total controle. Muito bem. Agora o corpo está a começar a regular. Muito bem. Mulher corajosa. Muito bem. Isso. Está feito. Vamos subir devagar. Estás bem? Estou bem, agora estava aqui mais. Eu sei. Agora com calma.
Isso. Afastar as pernas. Vamos aquecer o mais possível. Maria. Isso. Bravo. Vamos lá. Ativar o fogo. Isso. Bravo. Ativar o fogo. Sentir o fogo a vir. Isso. Bravo. Bravo. Processo de rendição. Movimentar a energia. As águas, movimentando as águas. Isso. Bravo. 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 Hã? Espetacular. Vou-te molhar. Bravo, bravo, bravo. Muito bom. Tá, Veste? Hã? Eu estou a gostar da sensação. Estás? Não quero parar. Mas agora vais-te limpar. Sim. Vais-te Não limpar. É preciso. importante. Não? Não. É importante agora limpar-te. Porquê? Porque agora vais começar a ter toda a vibração. parte do sangue agora vai começar a regressar às extremidades. Sim. Então vais começar a sentir o corpo a borbulhar e todo o processo bioquímico a ser solto. Mas fizeste com 3.3. Sim. 33. 3.3 graus. 3.3. O que é espetacular, porque foi apenas a segunda vez que tu fizeste isto na vida. Sim. E tiveste ótima, tu ficavas ali bem mais um tempo. Ficava. Tive quase para mergulhar a cabeça, mas depois pensei, depois vou molhar tudo. Mas tive quase para me deixar... Mas podias ter feito se quisesses, mas era espetacular. Pá, parabéns. Obrigada Parabéns. pela oportunidade. Parabéns. É uma vivência incrível. Parabéns. Toda a gente tem que ter esta experiência, que o corpo agora está com um nível de vibração e de energia incrível. Muito bom. Parabéns. Obrigada.